Irmãos, o pastor Manuel está aqui, né, dispensa comentário, mas eu sempre gosto de frisar isso, que as melhores experiências que eu tive com Deus no meu tempo de mocidade, né, logo no início também de conversão, foram momentos onde o pastor Manuel estava ali ministrando pela misericórdia. A gente sabe tudo isso, está embutido, a misericórdia, a graça de Deus, evidentemente, mas como Deus usou a vida do pastor Manuel para abastecer a nossa igreja lá em Três Corações. Aqueles jovens foram impactados pela vida, né, pela inspiração, muitas vezes vindo das ministrações desse servo do Senhor. Então, para nós é sempre um privilégio poder tê-lo aqui, porque a gente sabe que é o legado. Aquilo que a gente recebeu, que foi tão bom para mim, eu gostaria muito que você pudesse também receber. E receba mesmo em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus, né? Deu certo. Difícil seria se eu não aguentasse subir, né? Ah, louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa. Amanhã eu vou embora, mas já estou com saudade de vocês, viu, gente? Muita saudade. Eu fico feliz em poder compartilhar esse tempo aqui com os irmãos. E fico feliz porque vocês estão cuidando bem do Vinícius, né? E da Sara e das crianças. E Jesus está cuidando de vocês. Que coisa boa. Eu me sinto honrado em poder estar aqui. E é bom a gente ver o legado da gente avançando, né? As pessoas que a gente cuidou, que a gente viu crescer, que a gente viu nascer no Senhor. E essas pessoas se casam, vão para o seminário, viram pastor, vão pastorear a igreja. E o bom é que eles ficam muito melhores do que a gente. Que coisa boa, que coisa boa. É bom que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Isso nos abençoa, nos acrescenta e nos alegra, porque é Deus fazendo infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém, irmãos? Seu poder opera em nós para fazer infinitamente mais. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela tua fidelidade que é tão grande, tua misericórdia infinita. Te agradecemos pelo teu grande amor por nós, por Jesus Cristo que morreu na cruz no nosso lugar. Te agradecemos pela dádiva da salvação. Te agradecemos pelo privilégio de ministrar a tua palavra, que é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Te agradecemos pelo renovo da tua palavra. Te agradecemos, Jesus, por esse momento precioso, pelos homens e mulheres de Deus que estão aqui, pelas crianças que já abençoamos, pelos idosos, por cada um dos que estão aqui, que são jovens, adolescentes. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Cuida de nós, nos ampara, Senhor, com a tua fortaleza, nos dá da tua graça, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Fala o nosso coração, transforma a nossa vida, cura a nossa alma, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém e amém. Queridos, quando Deus nos dá um legado, a próxima realidade que Ele faz acontecer na nossa vida é encher a nossa cabeça de sonhos. O legado compreende uma porção de sonhos, que Deus faz a gente sonhar conforme a sua vontade. Mas uma coisa séria, o que impede a lista de sonhos é a lista de pecados. O diabo sabe que se a gente ficar com dúvida de tudo aquilo que Deus planejou na nossa história, nós não vamos viver os sonhos do Senhor. O que emperra a lista de sonhos que Deus inaugurou dentro da nossa alma é a nossa lista de pecados. É a nossa dúvida, a nossa indecisão, nossas incertezas, nossos medos, nossas limitações muito pessoais. Como eu disse, nós somos indistintamente pecadores, mas cada um tem a sua especialidade, cada um peca do seu jeito próprio, do jeito que existe aí, do jeito esquisito, do jeito que é resultado da história de ser pecador, de ter uma natureza pecaminosa, de viver nascido em pecado nesse mundo. Mas uma coisa é certa, queridos, esse Deus que sabe que a lista de sonhos pode ser emperrada pela lista de pecados, esse Deus é capaz de fazer uma restauração na nossa história, para a lista de sonhos não ser mais impedida pela lista de pecados. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz que Deus escolheu Israel para ser o promulgador da verdade do Senhor em todas as nações. Era o sonho de Deus derramado no coração dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, dos levitas e até do meio do povo comum.
Esse povo escolhido por Deus, chamado por Deus, para dizer das grandezas de Deus para todas as nações, começou a sonhar com essas coisas santas. Foi formado pelo poder de Deus, foi agraciado por Deus, foi chamado para viver para Deus. Mas aí a lista de sonhos começou a emperrar por causa da lista de pecados. Esse povo era idólatra. Tinha um rei mais ou menos, eles eram mais ou menos. Tinha um rei legal, eles eram legal. Tinha um rei idólatra, eles eram idólatras. Tinha um rei perverso, eles eram perversos. A lista de pecados sempre emperrando a lista de sonhos. E uma das coisas que Israel experimentou foi idolatria. Colocar coisas no lugar de Deus, outros deuses no lugar de Deus, o orgulho religioso deles no lugar de Deus. A lista de sonhos sendo emperrada pela lista de pecados. E aí Deus os leva para o último cativeiro, que durou 70 anos na Babilônia, para ensinar que Deus pode restaurá-los, que Deus pode chamá-los de volta, que Deus pode curá-los, que Deus pode colocar de novo eles dentro da lista de sonhos, onde os pecados não vão mais emperrar. Amém, irmãos? Para curá-los, para renová-los, para transformá-los. Logo que eu me casei, eu queria muito ser pai, porque eu queria provar que era homem, né? Então eu queria ser pai. Muito rápido. Eu lembro que no 7º mês de casados, a minha esposa engravidou. E veio o nosso primeiro filho, Daniel. 4 quilos o bitelo, imenso. Eu me lembro que quando a Rebeca ficou grávida, ficou com a barriguinha pequenininha. Bem pequenininha mesmo, era só a barriguinha. Ela é muito pequenininha, minha esposa é baixinha assim, pequenininha. Com aquela barriguinha pequenininha. E não cresceu muito a barriguinha. Ela engordou 9 quilos só na primeira gestação. E aí nós fomos lá no dia que ela sentiu as dores para ter o bebê. Tentou ter o parto normal, não conseguiu, porque um nenê de 4 quilos, nascer daquela mulherzinha pequenininha, não tinha jeito, né? E a gente não sabia que ele tinha 4 quilos, não sabia que ele era tão grande daquele jeito. Por quê? Porque nós passamos toda a gravidez da Rebeca, e naquela época não fazia ultrassom igual faz hoje, não, irmão. Não fizemos nenhum ultrassom, nem sabíamos que era menino, o meu primeiro filho. E aí nós fomos lá, o doutor, depois de tentar o parto normal, e aí ele chegou assim, suado na porta da sala de parto, e disse assim: pastor, o neném não nasce. E se, olha, eu já tentei até pegar a cabecinha dele com fórceps, mas não nasce. Eu falei assim: se você tivesse pegado a minha cabeça do meu filho com fórceps, eu ia encher a sua cara de pancada agora mesmo. E ele falou: não, calma, pastor, calma, não fez nada disso. Nervoso que eu estava lá, há mais de 3 horas, a minha esposa sofrendo lá e o neném não nascia. Mas aí o nenê, ele falou: então nós temos que operar. Eu falei: o que o senhor está esperando para operar, minha mulher? Aí operou e nasceu o nenê. Quando ele veio com o nenê no colo, eu até não achei que aquele era o meu, porque a barriguinha da mãe era tão pequenininha. E vi aquele nenezão de 4 quilos, grandão, lindo. Peguei aquela criança maravilhosa no colo, orei, abençoei, abracei, beijei, fiquei ali. Rebeca teve hemorragia, demorou umas 6 horas para voltar para o quarto. Queridos, e esse nenê cresceu, cuidado por Deus dentro da nossa casa, amado por nós, ensinado, nosso legado, né? Meu legado de homem. Falei: sou homem de verdade. Aqui, olha, Jesus me deu um menino para cuidar. Eu sou homem de verdade, Deus me usou para fazer um menino. Olha que coisa boa, que bênção, que milagre. Aí o menino vai crescendo, o menino aprende a temer a Deus, o menino aprende a caminhar com Deus, o menino tem sonhos de Deus. Um dia o menino, já com 6 anos, já sabia que ia ser médico. Ele dizia assim para mim: pai, vamos pensar que eu já sou médico. Se eu já fosse médico, pai, e eu tivesse lá se eu tivesse lá servindo a Santa Ceia, e todo mundo já comeu do pão, eu também já comi do pão, e depois, no momento antes do senhor distribuir assim, o vinho da Santa Ceia, ligam para mim e dizem assim: doutor Daniel, tem um homem morrendo aqui, e eu preciso ir lá para o hospital. O que eu faço, pai? Eu fico para tomar o restante da Santa Ceia, ou eu corro para socorrer o doente? Isso é dilema de quem teme a Deus, né? De quem não quer fazer a coisa errada, de quem quer acertar. Então meu menino cresceu assim. Ficou forte, bonito. Foi para a faculdade. E faculdade de medicina, irmão, se tem uma coisa do diabo, é faculdade de medicina. Não a medicina em si. E aí eu vi o meu filho indo para aquelas festas da faculdade de medicina. Ele dizia: pai, eu posso ir para a festa? Eu falei: pode, mas você se comporte lá. Vá para a festa, meu filho, com seus amigos, mas se comporte lá. E no Facebook eu vi o meu filho o tempo todo com um copo na mão.
todas as fotos do meu filho com um copo na mão. Na nossa casa nunca entrou bebida, nem vinho a gente bebe na nossa casa. Não é porque eu acho errado beber vinho, não é nada disso. É porque nós não queríamos ter a responsabilidade de iniciar nenhum dos nossos filhos com bebida alcoólica de espécie alguma. Então nós decidimos, escolhemos isso para a nossa casa. Nunca teve vinho na nossa casa, nem cerveja, nem qualquer outra bebida alcoólica, porque nós achamos que não deveria ter, para a gente não ter a responsabilidade de nenhum filho da gente ser beberrão. E aí eu vi o meu filho nas fotos, na faculdade, no Facebook, com aquele copo na mão. Um dia eu criei coragem e falei para ele assim: meu filho, eu vejo sempre você na foto com o copo na mão, o que é que tem dentro daquele copo? Ele disse: pai, eu gosto de refrigerante, na maioria das vezes é refrigerante, mas de vez em quando eu bebo cerveja também, pai. Eu falei: meu filho, mas por que você bebe cerveja? Você não aprendeu a beber cerveja? Nós aqui em casa nunca bebemos cerveja. Você não precisa beber cerveja. Você cresceu sem precisar disso. Quem que você quer agradar com esse negócio de cerveja? Ah, pai, meus colegas todos que bebem cerveja e acabam colocando no meu copo, eu bebo um pouco, eu bebo um pouco, eu bebo um pouco, eu bebo um pouco. Eu repreendi ele firmemente, orei por ele, pus a mão na cabeça dele, abençoei ele. Passado um tempo, meu filho foi para casa de férias, eu estava fazendo medicina, foi para casa de férias e saiu com os primos lá, da nossa família. E foi numa festa do peão, que na minha cidade tem festa de peão e festa de leiteira, né, de gado, leiteiro. E ele foi na festa, assistiu o show. E quando voltou, eu falei: volta logo. Mas voltou às 5 da manhã. Quando voltou às 5 da manhã, voltou sem o celular e sem a carteira. Eu falei: filho, onde que está o seu celular, sua carteira? Ele meio choroso. Ah, pai, roubaram meu celular, roubaram minha carteira e eu nem vi. E eu vi que ele estava tocado a bebida, né, que ele tinha bebido. Aí eu sentei ele no sofá, orei com ele, abençoei ele, falei assim: ó, filho, eu vou te dizer uma coisa. Deus tem sonhos para você. Deus quer que você seja um médico ímpar, que você seja um homem de Deus. O sonho de Deus derramado na sua vida é que você seja médico. O diabo não vai impedir você de ser médico, você vai terminar essa faculdade com brilhantismo. Mas o que o diabo quer fazer na sua vida, meu filho, é fazer com que a lista de pecados emperre a lista de sonhos na sua história. Ele quer que você seja um médico alcoólatra, que só beba, que ninguém acredite em nenhum diagnóstico seu, que ninguém queira se consultar com você. Você quer ser ginecologista, obstetra, nenhuma mãe vai querer ter filho com você. Você não vai conseguir cuidar de criança, você não vai conseguir fazer um parto. Por quê? É isso que o diabo quer fazer com você, quer desacreditar o sonho de Deus na sua vida. Você precisa tomar a decisão agora, você precisa parar com isso agora. Você não aprendeu isso aqui dentro da nossa casa. Deus ama você, Deus tem um projeto para você. Deus pode reverter isso agora. E Deus já te ensinou na palavra que você foi treinado por Deus e pela palavra para dizer não para si mesmo. Você tem vontade de beber? Agora em diante tem vontade de beber? Aprenda a dizer não para si mesmo. Aí citei o versículo que foi o primeiro que eu decorei quando me converti, o meu pastor me ensinou. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 12 e 13. Quem pensa está em pé, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, a fim de que a possais suportar. Deus quer restaurar isso na sua vida, Daniel. Ele chorou bastante, orou, aprendeu que tem que dizer não e encerrou esse negócio com bebida. Aleluia. O meu filho, o filho do pastor, como os crentes gostam de dizer, criado para Deus, criado para honrar o Senhor, passou por essa experiência, porque a vida tem essas experiências, dá essas experiências para nós. O povo de Deus passou. O Salmo 126, onde eu quero pregar hoje, diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo consigo os seus feixes. Amém, irmãos? Abre seu coração. Não se esqueça. O diabo quer inaugurar pecados na sua vida. A sua carnalidade quer fazer isso também, porque a lista de pecados enterra a lista de sonhos. Você desacredita de tudo aquilo que Deus sonhou para você,
Que a gente acaba pensando assim, mas se eu sou crente mesmo, Deus quer fazer tudo isso com a minha vida, que pensamentos são esses dentro da minha cabeça? Que ideias são essas aqui dentro do meu miolo? Por que eu sinto essas vontades? Por que mesmo sendo crente eu sou pecador? Por que eu sinto esses impulsos carnais a cada dia? Por que eu sou levado, sou tentado pelas coisas que vejo, pelas coisas que sinto, pelas coisas que me tocam, até pelas coisas que estão distantes de mim? Por que eu sou tão tentado assim? Queridos, Deus vai nos restaurar, Deus vai curar as nossas almas, Deus vai curar dos nossos pecados, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 6, assim: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os vossos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém, irmãos? Então se abre seu coração. Aquilo que quer te dominar é a artimanha de Satanás e da sua carne, para enterrar a lista de sonhos que compõe o seu legado. Não permita que isso aconteça. A nossa cabeça, irmãos, a nossa consciência, ela foi capacitada e treinada por Deus para subserviência. Nós fomos treinados por Deus e a nossa cabeça foi programada por Deus para sermos servos de Deus, escravos do Deus vivo. A nossa consciência foi feita para ser escrava. Ou você vai ser escravo do pecado, ou escravo do Senhor. Ou você vai ser escravo do mundo e do diabo, ou escravo de Deus. A melhor coisa é ser escravo do Senhor, porque Ele nos liberta do nosso antigo dono que nos quer matar e destruir, roubar tudo que é bom de nós, roubar nosso legado e os sonhos que compõem o nosso legado. Nós podemos sim dizer não para o pecado que nos assedia constantemente. E aí, Romanos 6, versículo 15 diz assim: e daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Abre o coração para isso, daquele para quem você oferece seus membros, sua carne, seus pensamentos, seus sentimentos, aquele a quem você dedica a sua história e a sua vida. Esse vai ser o seu Senhor, e dele você vai ser escravo. Agora, nós já somos escravos de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Ele nos comprou por alto preço. A gente nem valia tanto. Pedro, falando a respeito disso, ele diz assim: não foi por ouro nem por prata que vocês foram comprados da vã maneira que vocês procediam, mas foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que nós fomos comprados. Nós temos um dono. Diga para o seu coração todos os dias: eu tenho um dono, minha vida tem dono, meu corpo tem dono, meus órgãos têm dono, meus membros têm dono, meus órgãos sexuais têm dono, minha cabeça tem dono, minha mente tem dono, minha vontade tem um dono, e não sou eu, o meu dono é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus nos condicionou para isso em Cristo. Fez habitar em nós o seu Espírito, para nós sermos conscientizados constantemente pela sua palavra, de que isso é verdade, e de que a gente pode viver uma vida santa e separada por Deus. Mas se você insistir, Deus vai mandar você para o cativeiro do mesmo jeito que fez com o povo de Israel. Tem gente que só aprende apanhando, não é verdade? A minha mãe dizia assim: gente inteligente aprende com os erros dos outros. Gente mais ou menos inteligente aprende com os próprios erros. Agora tem gente burra que não aprende com jeito nenhum. Então você precisa escolher que tipo de gente você é, que tipo de crente você é, que tipo de pessoa você é. E esse tempo todo que você tem passado com Jesus, o que é que isso tem feito com o seu caráter? A expressão da vontade de Deus na sua vida, a presença de Deus na sua vida, o poder de Deus na sua vida. O que é que isso tem feito com o seu caráter, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de falar, com a sua maneira de existir? E aí Deus vai tomar providência, se a gente não resiste, Deus vai tomar providência para nos restaurar, para nos curar, para nos motivar, para nos libertar. E o Salmo 126, que nos ensina a respeito disso, vai dizer que restauração é iniciativa de Deus.
E aí o salmista usa o verbo no passado. Quando o Senhor restaurou, lá no passado, a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Deus toma iniciativa com respeito à nossa restauração. Deus toma providência. Você é crente porque Deus tomou providência. Você está aqui na casa de recuperação porque Deus tomou providência. Você é filho de Deus porque Deus tomou providência. A Bíblia diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e as vossas orações sejam respondidas quando feitas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Isso tem que latejar dentro da nossa alma. Deus tomou iniciativa para a nossa restauração. Ficar do mesmo jeito, complacente com o pecado, cúmplice do pecado, viver em pecado, não é vida para nós. Deus nos chamou, irmãos, para a santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nosso Deus é santo, santo, santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Abre o seu coração para isso, irmãos. Amém, irmãos? Deus quer produzir isso na nossa vida. Deus levou o povo para o cativeiro da Babilônia 70 anos. E aí eles ficaram procurando profetas para dizer para eles que aquilo ia acabar rápido. E aí Jeremias, no capítulo 29 do livro dele, vai dizer, escrever uma carta para eles e dizer assim: olha, vocês plantem, colham, casem-se, deem-se casamento, deem seus filhos em casamento, que vai passar uma geração inteira, 70 anos. Daqui 70 anos, meu Deus vai lembrar de vós. E por quê? E ele diz lá no versículo 11 do capítulo 29: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, eu serei achado de vós. Deus não é uma figura difícil. Amém, irmãos? Deus tomou iniciativa na minha libertação. Deus tomou iniciativa na sua libertação, na sua restauração. E Ele é o nosso Pai. Se for preciso bater na gente através de um cativeiro, Ele vai bater. Se for preciso aprisionar a gente numa situação, Ele vai fazer. Amém, irmãos? E o jeito de Deus fazer é o melhor jeito, é a melhor maneira. E quando eu penso em Deus fazendo as coisas do jeito dele, eu lembro de Naamã, que é aquele herói da Síria, que era herói de guerra, porém leproso. Ele tinha um senão na vida dele, feito nós, né? Crentes, porém pecadores. Crentes, porém com natureza pecadora. Crentes, porém precisando ser curados completamente. Aí Naamã ouviu para uma menina escrava que chegou na casa dele, que tinha um profeta lá em Israel, que poderia curá-lo completamente da sua lepra, daquele senão que fazia com que ele não desfrutasse plenamente da glória de ser o herói de guerra da nação assíria, de ser o preferido do rei, de ser aquele herói onde todos se miravam, onde todos queriam imitar. E ele foi, avisou o rei, quase criou um problema nacional com aquilo, porque ele avisou o rei que tinha alguém lá que podia curá-lo, e o rei orgulhoso pensou assim: se tem alguém lá em Israel que pode curá-lo, o importante deve ser alguém igual eu, então deve ser o rei de lá. Então escreveu uma carta para o rei de lá, recebeu o servo dele, importantíssimo, e curá-lo. Cura aí o meu servo. O rei de Israel pensou que o rei da Síria estava procurando um outro motivo para brigar com ele. Ele manda o cara doente aqui, eu não consigo curar o doente. E ele volta doente, com certeza vai dar em guerra, isso vai ter problema. Mas aí o profeta soube que havia um homem doente lá. O profeta mandou chamá-lo. E aí Deus começou a fazer as coisas do jeito dele, para restaurá-lo e curá-lo. Naamã chegou lá na porta da casa do profeta. O profeta nem saiu para humilhá-lo, porque às vezes Deus, para restaurar a gente, precisa humilhar a gente, precisa colocar a gente ali, ó, debaixo do cocô do cavalo do bandido, que é para a gente entender onde é o nosso lugar. A gente entendeu o que Israel entendeu, dizendo assim: nós somos um verme, nós somos como vermes, vermezinho de Jacó. Nós não somos nada, nós somos pó. Pensar em pó, uma certa vez eu estava ajoelhado assim, ajoelhado na beira da minha cama. Fazia uns 2 dias que a gente não varria a casa, e junto aqueles pozinhos assim debaixo da cama, né? Eu ajoelhei, olhei assim, pensei: depois dessa oração que eu vou varrer esse quarto. E antes de eu varrer, Jesus falou para mim: você está vendo esse pozinho que é junto aí, debaixo da cama? Você é isso aí. Chorei amargamente na presença do Senhor. Nem varri o quarto. Deixei lá para eu lembrar no dia seguinte que o pozinho estava lá e que eu era aquilo lá.
Deus às vezes humilha a gente. O cara foi na porta da casa do rei, na porta da casa do profeta, e o profeta nem saiu, falou assim, mandou o servo dele lá e disse assim, vai lá no Rio Jordão e toma 7 banhos, mergulha 7 vezes, e aí você vai ficar curado. O Naamã, orgulhoso, herói de guerra, ficou danado com aquilo, falou assim, por acaso nós não temos lá na minha terra Abana e Farfar, que são 2 rios muito mais profundos? Agora esse cara, eu pensei que ele viria, colocaria a mão no lugar da lepra, da doença, oraria ao seu Deus e ele me curaria. Agora me manda tomar banho nesse atoleiro aí, que é o Rio Jordão. Deus humilha a gente, né? Mas Deus também aconselha a gente. E aí um soldado de Naamã chegou e disse assim, meu pai, se eu te pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Isso é tão fácil. É só ir lá tomar banho. Vai lá tomar banho. 7 banhos. Vai lá. Aí Naamã foi constrangido a obedecer a ordem do profeta. Foi lá, tirou a armadura. A lepra ficou visível. E às vezes a lepra da gente tem que ficar visível. A doença da gente tem que ficar visível. O pecado da gente tem que vir à tona, que é para a gente se arrepender de verdade. O como nós somos terríveis tem que ficar visível de todo mundo. A lepra de Naamã ficou visível. Ele mergulhou a primeira vez e saiu do mesmo jeito. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a 6ª vez do mesmo jeito. Porque, queridos, obediência não pode ser pela metade, tem que ser completa. Se Naamã resolvesse obedecer só 5 vezes, ia sair impuro de lá. Mas quando ele mergulhou a 7ª vez e saiu para fora, a Bíblia diz que a carne dele era rosada como a carne de um bebê. Deus reconstituiu a pele dele, reconstituiu tudo que ele tinha perdido, sarou a ferida, não tinha nem sinal, nem cicatriz de nada. Deus fez um milagre completo na vida de Naamã. Deus humilha a gente, Deus aconselha a gente, Deus cura a gente. Deus levou o povo dele para o cativeiro, para depois restaurá-lo. Imagine a dor que estava no coração de Deus, quando ele permitiu que Nabucodonosor entrasse lá e prendesse os príncipes, se pudesse fogo na casa de Deus, levasse as bacias de prata e de ouro, e os vasos de incenso, e tudo que era precioso do templo, lá para o templo pagão, lá na Babilônia. Que dor não devia estar no coração de Deus. O povo prisioneiro, os príncipes prisioneiros. E depois Deus levantar um copeiro cheio de constrangimento, de tristeza, de oração, de arrependimento. Levantou Neemias para orar, para clamar, para pedir misericórdia. Porque quando um homem quer, Deus muda uma nação inteira. Isso mostra o quanto a gente não quer, né, irmãos? Nós somos um grande número e a gente não quer. Porque se um só quer, Deus usa de maneira poderosa. E Neemias foi lá em 53 dias, reconstruiu os muros de Jerusalém, a casa do rei. Por quê, queridos? Porque o nosso Deus é um Deus de restauração. Deus não desiste da gente. Deus não desiste daquilo que é dele. Deus não tem lata de lixo. Deus não joga os seus filhos na lata de lixo. Deus os restaura, Deus quebra, Deus moe, Deus levanta, Deus cobre, Deus chama, puxa, encoraja, anima, cura, reverte a situação. Deus dá oportunidade, Deus dá segunda chance, quantas forem necessárias, para que a nossa vida seja do jeito que Ele sonhou, dentro do legado que Ele colocou no nosso coração. Amém, irmãos? Mas a lista de pecados está lá, impedindo a lista de sonhos de acontecer. Não dá para servir a Deus na carne, está entendendo? Não dá para servir a Deus na carne. Você não vai ter fruto, você não vai ter retorno. E o que é servir a Deus na carne? É você querer ser uma bênção no ministério e maltratar sua mulher. É você querer ser uma bênção no ministério e maltratar seus filhos, seu marido. Não ser santo, não querer viver para Deus. É você ser um cara legal na igreja, todo mundo tem você como exemplo, mas em casa é uma porcaria de uma pessoa. Você parece que não passou pela transformação que Deus tem. Não dá, irmãos. Não dá, não é assim, não funciona. Não funciona. Não dá para mascarar esse negócio. Ou a gente vai ser de Deus, ou a gente não vai ser nada. Nós precisamos ser do Senhor. E Deus levou o povo para o cativeiro, porque eles eram amados por Deus. Não era falta de amor, não era birra de Deus, não era raiva. E nem Deus é masoquista de gostar de ver o seu povo sofrer. Deus o levou para lá para repreender o seu filho Israel. Deus o levou para lá para repreender o seu povo.
Deus queria curar o seu povo, tanto que depois que eles escaparam do cativeiro da Babilônia, nunca mais Israel foi idólatra. Nunca mais. Aprenderam a lição. Aprenderam a lição. O que é que você vai ter que passar para aprender a viver com Deus? O que é que você vai ter que experimentar? Quanto que você vai ter que apanhar? O quanto você vai ter que sofrer? O quanto que a sua casa vai ter que continuar sofrendo se aprender a ser aquilo que Deus sonhou? Quando é que você vai entender que a lista de pecados emperra a lista de sonho de Deus? Não dá para conjuminar as duas coisas. Elas são antagônicas, opostas, completamente opostas. Nós precisamos entender isso. E Deus não deixa essas coisas desse jeito, irmãos. Deus não deixa barato. Deus faz a coisa funcionar. E para fazer funcionar, Ele nos humilha, nos quebra, nos moe. Ele joga nosso pecado na nossa cara. Como diz o ditado, joga o cocô no ventilador, para todo mundo ver e sentir o cheiro. Abre o coração para isso em nome de Jesus. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E restauração é iniciativa de Deus. Foi Deus que decidiu. Quando Ele quis, do jeito que Ele quis, no dia que Ele quis, como Ele planejou. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós voltamos para o propósito de Deus. Nós ficamos como quem sonha. Sonhou de novo. Sonhou de novo. Na Babilônia eles não conseguiam sonhar. Mas quando o Senhor restaurou a sorte deles, Ele os arrancou do cativeiro da Babilônia e os levou de novo para a terra. Eles começaram a sonhar de novo. Aí a lista de pecados não impedia mais a lista de sonhos de ser promulgada para a glória de Deus. E aí eles voltaram a cumprir o propósito de Deus. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Aí o testemunho foi poderoso na terra. As nações ao redor ficaram impactadas e disseram: verdadeiramente Ele é Deus. Verdadeiramente Deus tem feito coisas tremendas para eles. As nações pagãs ao redor enxergaram que aquele livramento, depois de 70 anos, eles já estavam até acostumados a serem escravos. Já tinham mudado de língua, de tudo. Deus os arrancou de lá e os levou de novo para a terra. As nações ao redor testemunharam: de verdade, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E eles puderam dizer, dentro do legado e do propósito deles: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Amém, irmãos? Para restaurar os nossos sonhos, para mudar e para a gente cumprir o nosso legado, Deus restaura a nossa vida de uma maneira poderosa, como só Ele é capaz de fazer. Amém, irmãos? Então, seja generoso com você. Você está achando que não tem mais jeito? Você está achando que você não é capaz de fazer mais nada direito? Está achando que não tem jeito a sua história? Ou que pelo que você está passando agora, pelo que você já passou, ninguém vai acreditar em você, nunca vai dar certo? Irmão, você não conhece a Deus direito. Se você conhecer a Deus, você vai entender o que Deus é capaz de fazer na sua vida, através da sua vida. Eu também pensava assim, eu pensava que não ia ser nada. Eu pensava que não ia ser gente, eu pensava que ia morrer. Eu tentei suicídio 3 vezes e não consegui. Não é que eu não consegui. Eu acho que eu queria morrer, mas ao mesmo tempo eu não queria morrer. Eu queria morrer, mas Deus não queria que eu morresse. Tinha um plano para mim. O plano de Deus dá certo, funciona. É o jeito de Deus fazer as coisas. Amém, irmãos? Eu passei aquela vida inteira. E olha como Deus conserta, cura e restaura a gente. Depois que eu me converti, me casei, fui para o seminário, me casei, já era pastor, tinha 42 anos e eu orei assim: Senhor, se tem alguma coisa que ainda não foi feita na minha vida, se o Senhor quiser fazer, pode fazer. Olha que pretensão. Claro que tinha alguma coisa que tinha que ser feita na minha vida. Claro que tinha. Que até eu morrer, Deus vai me restaurar, vai curar, vai perdoar, vai limpar, vai preparar. E eu pretensiosamente cheguei para Deus assim, como se nada pudesse mudar mais. Se tivesse tudo perfeito: Senhor, tiver alguma coisa que você queira fazer, mexer, pode mexer. Aí aos 42 anos, já era pastor há bastante tempo, lá em Itamonte, eu descobri que meu pai tinha abusado de mim. Porque naquela noite que eu fiz essa oração, eu fechei os olhos, dormi e sonhei com meu pai abusando de mim. A primeira noite, a segunda noite, a terceira noite, a quarta noite, quinta noite. Eu tinha medo de dormir, entrei em desespero. A minha esposa orava comigo, chorando, e eu chorava e orava, pedia para Deus ter misericórdia, e aquilo não me largava, aquela imagem na minha cabeça, várias imagens. Aí tinha uma ovelha, tem uma ovelha que é pastor, Jorge, e ele também é psicólogo. Fui conversar com ele, sentei com ele. Ele falou: ô Manuel, o pastor, é que você não quer aceitar que essa é a sua verdade. Sabe por que eu orei assim? Senhor, você tem alguma coisa que precisa acontecer na minha vida, o Senhor faz acontecer, porque eu não sei? É porque todo mundo lembra quando foi a sua primeira vez. Você lembra quando foi a sua primeira vez? Vou falar de uma coisa mais simples. Você lembra quando você beijou a primeira vez? Você lembra, né? Claro que você lembra. Quem foi a pessoa que primeiro te beijou? Você lembra qual foi a primeira vez que você teve uma intimidade sexual com alguém? É claro que você lembra. Eu não lembrava. Eu não lembrava.
nem quem tinha me beijado a primeira vez, nem com quem eu tinha transado a primeira vez. Só lembrava daquele carrilhão imenso de relações que acabou comigo, acabou com o meu coração, com a minha alma. Mas aí Deus me fez lembrar da primeira vez e de tudo mais, lá com meu pai. E meu pai era daqueles homens moralistas, sabe? Era daqueles homens moralistas. Agora ele está convertido, um homem de Deus. Agora, mas meu pai era um daqueles homens moralistas. Na mesa a gente não podia abrir a boca. Era comer e ficar quieto. Não podia conversar, senão apanhava na boca. Era desse tipo. Tudo certo, tudo no lugar, tudo no horário. A gente tinha medo da hora do pai chegar, porque na hora que o pai chegava a gente perdia a naturalidade, porque tinha que ter tudo do jeito dele, na hora dele, do jeito que ele planejou, do jeito que ele queria, tudo perfeito. Então, irmãos, eu fiquei com um ódio tão grande do meu pai, eu planejei meios de matar o meu pai. Eu fiquei 6 meses sem dar Santa Ceia para a minha igreja, porque eu tinha medo de ministrar a Santa Ceia e o povo cair morto para lá e eu cair morto para lá de cá. Tinha medo. Medo de Deus, medo da situação, medo de fazer alguma coisa que agredisse o coração de Deus, que me ferisse mais, com ódio mortal do meu pai. Eu ficava imaginando um jeito de matá-lo sem que eu fosse descoberto. E o meu pai, que nem se importava comigo, começou a querer ir lá na minha casa me visitar. Minha mãe tinha falecido, meu pai, a gente tinha passado uns anos, meu pai tinha casado com outra mulher, e ele queria ir lá me visitar com a mulher dele. E eu falei, Rebeca, ele não pode vir aqui, porque se ele vier aqui eu vou matá-lo, Rebeca, eu não vou aguentar, eu vou matá-lo. Eu não atendia o telefone quando ele ligava. Ele nunca ligava, mas quando ele ligava eu não atendia, não queria saber dele. Rebeca dava desculpas 1000 no telefone, conversava com meu pai e tudo, o Manuel não está aqui. A gente tinha até que mentir, porque eu não atendia o telefone dele de jeito nenhum. E um dia eu saí para fazer umas visitas de manhã. Quando eu voltei para o almoço, meu pai estava sentado com a esposa dele na mesa da nossa casa almoçando. Eu entrei, encostado assim na parede. Deus constrangeu de tal forma o meu coração que eu comecei a chorar. Chorei tanto que deitei no chão. O ódio que eu sentia do meu pai vazou de dentro de mim como se fosse um líquido. E eu senti um amor tão grande por aquele homem, mas um amor tão de Deus, mas tão de Deus. Ele veio, me abraçou e falou, filho, o que foi? Você está doente? Você está chorando desse jeito? O que aconteceu? Você está sentindo alguma coisa? Eu falei, não, pai, eu estava com muita saudade de você. Você não sabe quanta saudade que eu estava de você. Eu abracei, beijei ele, fiquei lá com ele. Deus restaurou meu coração. Restaurou meu coração, tirou o ódio do meu coração. Eu sei que muita gente pode pensar assim, você foi homossexual porque o teu pai abusou de você. Não, tem um monte de gente abusada que não virou homossexual. Eu não fui homossexual, não vivi na homossexualidade por causa do abuso. Eu vivi na homossexualidade porque eu sou pecador. É a minha tendência pecaminosa. É a minha natureza pecaminosa. Eu sei que é terrível confessar isso, é terrível dizer isso, mas é isso, irmãos, eu não posso fugir da minha verdade. Eu não posso fugir da minha realidade. Se a minha vida espiritual está em baixa, você sabe onde é que eu sou tentado? Você acha que eu sou tentado pelas mulheres, de quem eu até gosto? Não, irmãos. Eu sou tentado por homem mesmo. Pelo sexo masculino que eu sou atraído. Se a minha espiritualidade está em baixa. Mas se a minha espiritualidade está em alta, e meu coração está na vontade de Deus, e eu sei que sou apaixonado por Deus, e que Ele me ama, e que Ele tem um plano para mim, e eu entendo isso, e a vontade de Deus se manifesta em mim, de verdade eu consigo dizer não para mim. Porque se não fosse a graça de Deus em mim, eu não teria capacidade de dizer não para mim, e eu ia fazer tudo o que eu fazia antes, e talvez até pior. Queria que você abrisse o seu coração para isso. Por que eu estou contando isso? Para você ficar escandalizado? Não, irmão. Você entender que tem uma brecha chamada graça de Deus para tratar com a nossa vida. O amor de Deus tem nome, é Cristo Jesus. E Ele transpira graça para nos abençoar. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Deus tem grande restauração para a sua vida. Seja qual for a sua especialidade de pecado. Você é promíscuo, você é mentiroso, você tem um coração tendencioso a pensar mal dos outros, você é negativo, você é ladrão, você tem coisas dentro do seu coração, você fica sempre na defensiva.
que é a sua especialidade? Deus tem poder para restaurar você na sua especialidade de pecado. Deus pode curar você, Deus pode restaurar você, porque Deus é a pessoa mais interessada em que a sua lista de pecados não enterre a lista de sonhos que Ele plantou no seu legado. Abre o coração para isso em nome de Jesus. Deus pode fazer uma poderosa restauração na nossa vida, para levantar um grande testemunho, e para que nós sejamos ousados na oração. A palavra de Deus diz assim: com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E aí a oração do Salmo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Neemias chegou na terra, só que os muros estavam no chão, os portões estavam queimados a fogo, tudo destruído, a casa do rei destruída, o templo estava em pandareco, estava tudo no chão, tudo quebrado, tudo perdido, tudo queimado a fogo. E aí ele fez a oração da fé, a oração operosa, a oração que confia, a oração dependente, a oração que Deus sabe que sabe que Deus pode restaurar. Se Deus pode nos arrancar do cativeiro e nos colocar aqui, Deus pode restaurar tudo completamente. Restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb é um vale seco, mas de repente as geleiras derretem, a água das geleiras invade o Negueb, e o vale que é seco floresce, é plantado, dá comida para muita gente. A graça de Deus se manifesta lá na natureza, e a bondade de Deus brota da terra, que faz alimentar os homens. E a palavra de Deus mostra que o salmista orou assim, o povo orou assim: restaura. Neemias orou: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Faz algo surpreendente no nosso meio. Amém, irmãos? Faz algo maravilhoso no nosso meio. Faz algo grandioso, algo que só o Senhor pode fazer, que todo mundo vai dizer: é Deus, é Deus, é Deus. E a história conta que Neemias tinha na mão uma pá e na outra a espada, e em 53 dias levantou os muros. Amém, irmãos? Deus começou a restaurar, Deus começou a restaurar, Deus começou a restaurar. Abre o coração para isso. Deus moe a gente, para colocar a gente de joelho, na presença do Senhor. Vou recitar mais uma vez o texto que é o moto lá da nossa igreja: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, restaurarei a sua terra. Você sabe que você é povo de Deus, você tem consciência disso. Você tem consciência que ninguém vai anular essa graça na sua vida, que você não vai perder essa manifestação de misericórdia na sua história, que você é filho de Deus, plenamente filho, e nunca vai deixar de ser. Amém? Que Deus nunca vai jogar você fora. Você é filho de Deus, então entra nesse processo dinâmico de restauração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, é um processo. Tem que quebrar o coração. Deus não quer só que você fique de joelhos, porque isso parece a atitude mais humilde. Às vezes o corpo está de joelho, mas o coração está em pé. Então é preciso dobrar o coração, dobrar a alma diante do Senhor. Realmente depender e crer que Ele vai fazer. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. E fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam, e a convicção de coisas que se não veem. Então fé é acreditar naquilo que as mãos não conseguem apalpar e que os olhos não conseguem enxergar, mas é a firme certeza que você entende que Deus é capaz de fazer e que Ele vai fazê-lo. Amém, irmãos? Abre o coração para isso. Eu não vou ficar do mesmo jeito, eu não vou ser da mesma maneira. Minha mãe profetizava isso na minha vida todos os dias. O meu pastor começou a profetizar depois que me conheceu: você vai ser pai. Ah, pastor, você vai ser marido, você vai ser pastor, você vai ser um homem de Deus. Você é um homem de Deus, meu filho, você é um homem de Deus. Eles tanto falam que a gente acostuma com o negócio. E a gente pergunta: eu sou mesmo um homem de Deus, Jesus? Aí Jesus te responde: claro, meu filho, você é um homem de Deus. Vem cá que eu vou te ensinar a ser um homem de Deus. Eu louvo a Deus. Eu aprendi com o meu pastor. Algumas noites eu posava lá na casa dele, que ele me ensinava até tarde a palavra. Um dia eu me levantei para ir no banheiro de madrugada, e o meu pastor velho, mais de 80 anos, ajoelhado assim, do lado da escrivaninha, dizendo assim: ô Senhor, cuida de mim, porque eu sou carnal e pecador, perdoa os meus pecados, Senhor. Fiquei pensando: meu Deus, que pecados tem esse homem, esse velhinho de 80 anos? Que pecado será que tem esse pastor, esse santo? Quanto mais consciência de quem você é, de quem Deus é, mais rápido você escapa daquilo que você viveu para aquilo que Deus sonhou. Amém, irmãos? Abre o coração para isso, em nome de Jesus.
Deus faz uma libertação tremenda e poderosa, eficiente, para gerar em nós uma oração ousada e corajosa, para produzir ainda continuidade e restauração, e para gerar em nós também fé pungente, fé poderosa, fé que age. Por isso que o salmista termina dizendo assim, nos encorajando: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo consigo seus feixes. Seus braços vão encher, ainda que você chore. Seus braços vão encher, ainda que você pene. Seus braços vão encher, ainda que você doa. Paulo, escrevendo aos Hebreus, vai dizer lá no capítulo 12: nessa vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que significa isso? Resistir até o sangue significa resistir a um padrão de família, comportamento aprendido, coisa que se aprende no seu sangue, lá na sua casa, né? Não tem família que todo mundo é mentiroso, que todo mundo é caloteiro, que as mulheres tudo é puta. Não tem família assim? Não tem família assim? Tem? Não tem? Às vezes até dentro da igreja tem gente assim. Então, quer dizer, você tem que resistir até o sangue. Você vai negar essa coisa, esse comportamento horroroso que você aprendeu lá dentro da sua casa. O que vale não é o que você aprendeu com seu pai. O que vale é que você aprende com Deus, que é o seu Pai do céu. É isso que é santo e que é bom. Às vezes nossa família nos empurra para um comportamento perigoso, ruim, sem generosidade, sem graça de Deus, sem poder de Deus, sem unção de Deus, sem legado, sem virtude. Mas a gente tem que negar isso. Mas outra interpretação de resistir até o sangue, em outras palavras, eu quero perguntar para você: nessa sua luta contra o pecado, você já suou sangue para dizer não para si mesmo? Se não suou sangue ainda, então é porque tentou pouco. Você achou que está irresistível? Aliás, essa é uma palavra que eu escuto muito: ah, pastor, já sabe, eu pequei, mas foi irresistível. Não tem nada irresistível, não, irmãos. Você só de irresistível, não para com isso em nome de Jesus. Você resistiu foi a Deus. Olha como a gente é perigoso, como a gente é grande, forte, orgulhoso. A gente resiste a Deus e não resiste ao pecado. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas antes desse versículo tem um outro maravilhoso. Antes, exatamente antes: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. E resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não dá para resistir ao diabo sem antes ter se achegado a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Conversão, irmão, verdadeira. Se converter dos seus maus caminhos. Aí, você sabe que Deus atende é filho, né? Aí eu ouvirei dos céus, o Senhor diz, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, sara a sua alma, sara o seu coração, restauro você por completo, por completo, por completo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Se você crê que Deus fez isso com a nação inteira, por que Deus não faria isso com um indivíduo como você e como eu? Ele fez isso com a nação inteira. Deus está falando da história de restauração da nação de Israel, que nunca mais foi idólatra. Nunca mais Israel cedeu à idolatria, nunca mais. Mas apanhou feio no cativeiro da Babilônia. Abre o seu coração para isso. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Ou seja, tem que esperar um tempo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido e aconteçam do nosso jeito, né? E a gente quer que Deus faça, que Deus faça. Tem uma canção lá que a gente canta lá na nossa igreja que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Você crê nisso? É assim que você crê? Ou você só canta porque é bonito? A letra é tocante, não é não? Maravilhosa, e é verdade. É verdade. A gente não serve a Deus pelo que Ele faz. A gente não adora a Deus pelo que Ele faz. A gente adora a Deus pelo que Ele é. E viver um legado de Deus é viver o sonho de Deus. E para você viver o sonho de Deus, você tem que renunciar aos seus. Doloroso isso, irmãos. Quando Jesus me converteu, eu já tinha a minha vida escrita na ponta do lápis. Sabia o que eu queria ser, o que eu ia estudar, com o que eu ia trabalhar, quanto que eu ia ganhar, o que eu ia fazer com dinheiro. Era um metido que pensava em moda, só pensava em roupa, em sapato, em grife, em cabelo, pintura. Era só isso que eu pensava. Carnaval. Ah, gente, que coisa terrível.
Como é bom hoje servir a Jesus. Como a gente é liberto de tanta coisa quando serve a Jesus. Como a gente é agraciado por servir a Jesus. E por ser restaurado por Jesus e continuar sendo restaurado por Jesus. Que coisa boa, que coisa boa. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará consigo trazendo os seus feixes. Glória a Deus. A gente tem que imitar Jesus. Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo como sacrifício e oferta na presença do Senhor. Sacrifício agradável diante de Deus. Disse mais: tende em vós, tenha em mim, eu tenho em mim, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Tudo que Jesus fez, irmãos, Ele não fez como Deus, fez como homem ungido pelo Espírito Santo. Ele não lançou mão da prerrogativa divina em nenhum momento. Ele foi um homem ungido pelo Espírito Santo para mostrar para nós que a coisa funciona. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, foi reconhecido em figura humana, morreu morte de cruz. E a gente pensa que parou aí, né? Mas não parou. Tem recompensa esse estilo de vida. A Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em Isaías 53, a Bíblia diz assim, a respeito da recompensa de Jesus: Ele vai receber a recompensa do penoso trabalho da sua alma. E sabe qual é o galardão, a recompensa de Jesus pelo penoso trabalho da sua alma? Eu e você. Nós somos o prêmio de Jesus. Amém, irmão? Nós somos a noiva que Ele conquistou e purificou com o seu sangue. Você não se sente honrado por isso? Você não se sente feliz em viver isso? Abençoado, acreditado pela graça de Deus por isso? Deus pode restaurar você. Eu estou aqui para te dizer isso. E aliás, eu vim de longe, cansado, para te dizer isso. Deus pode restaurar você, seja em que área for da sua vida. Deus pode curar a sua alma. Deus pode dar esperança e expectativa para você. Deus pode fazer coisas tremendas. Principalmente se tiver uma mãe orando por você, alguém orando por você. E a gente é sempre resultado da oração de alguém. E Ele pode sempre fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Infinitamente mais. Amém? Tudo que a gente faz para Deus tem sempre uma medida, e às vezes uma medida apertada, marrenta. Mas o que Deus faz para nós é de uma generosidade sem fim. Ele faz sempre infinitamente mais. Você pede algo, Ele vai além na resposta, segundo o poder dele que opera em nós. Se você crê nisso de verdade, mas de verdade mesmo, e todos nós precisamos de restauração em alguma área da vida, eu quero convidar você a ficar em pé, porque eu vou orar por você. Amém? Em nome de Jesus, vou apresentar a sua vida na presença de Deus. Curva a sua cabeça diante do Senhor. Não se importa com ninguém que está do seu lado. Pensa só naquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje. A Bíblia diz que Deus é perdoador. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nosso Deus perdoa pecados e muda maus hábitos. Perdoa pecados e purifica da injustiça. Recondiciona, restaura, renova, ensina. A gente aprende a viver. A gente aprende a viver em justiça. Porque nós estamos caminhando na vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém, irmãos? Amém. Estão compreendendo? Amém? Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Ore a Deus. Ore a Deus a respeito da sua dificuldade maior aí dentro do seu coração. Onde é que está a sua limitação mais difícil? Onde é que está o seu pecado mais cabeludo? Onde é que o problema é sério aí dentro de você, que você sabe que isso é que emperra a lista de sonhos na sua vida? Você não é aquilo que Deus sonhou ainda por causa disso. Você não vive o sonho de Deus por causa dessa realidade. Apresenta isso diante de Deus. Está na hora de jogar isso na lata do lixo hoje em nome de Jesus e cobrir com o sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco nas tuas mãos o coração, o meu coração e o coração dos meus irmãos. Nós somos terríveis pecadores, Senhor. E nós precisamos da tua graça e da tua bondade, da tua misericórdia. Nós precisamos do teu amor e da tua influência graciosa.
da influência do Teu Espírito. Nós precisamos, Senhor. Sem o Senhor nós nada somos. Nós somos completamente inapropriados para Ti. Mas o Senhor nos escolheu. E nós queremos viver o sonho do Senhor. O Senhor tem um desígnio para nós. O Senhor nos escolheu para que a gente desse fruto e o nosso fruto permanecesse. O nosso legado permanecesse. E eu creio nisso, Jesus. E o Senhor nos leva para a restauração para isso. O Senhor inaugura a restauração na nossa vida para isso. O Senhor nos trouxe hoje aqui para nos lembrarmos das nossas desgraças, para nós entendermos a medida da Tua virtude e da Tua graça. Porque tudo que é desgraçado em nós pode ser coberto com a Tua graça nessa noite. Tudo que é perigoso em nós pode ser coberto com a Tua presença nessa noite. Tudo que em nós está deformado pode ser recondicionado, pode ser desamassado e formado segundo o caráter de Cristo Jesus nessa noite. Por isso nós confessamos, Pai, nossos pecados. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos alivie das nossas cargas, que o Senhor tire todo o nosso medo de viver o Teu sonho e o Teu projeto. Abençoe-nos, Deus, e os confins da terra vão temer o Teu nome. Cura-nos, Senhor, e nós seremos curados. Liberta-nos e nós seremos libertados. Renova-nos e nós seremos completamente novas criaturas. Nós precisamos disso, Senhor. Nós precisamos dessa bênção. Nós não queremos mais que a lista de nossos pecados, repetidos muitas vezes, emperre a lista de sonhos e realizações que o Senhor tem para nós dentro do nosso legado, Senhor. Nós não queremos. Nós não queremos dar mau testemunho para os nossos filhos. Nós não queremos estragar o caráter deles. Nós não queremos machucar os nossos netos, nem os nossos bisnetos. Nós queremos abençoar a nossa esposa, abençoar o marido, abençoar os parentes, abençoar os que trabalham conosco. Nós queremos impactar as nações com a Tua graça transformadora. Porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, tudo se fez novo, tudo se fez novo em nome de Jesus. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Cura-nos, Senhor, alivia-nos, perdoa-nos, Senhor. Nós queremos ser vitoriosos contra a carne. Nós queremos caminhar vitoriosamente. Nós queremos andar em santidade. Nós queremos temer o Teu nome. Nós queremos alegrar o Teu coração. Nós existimos para isso. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós queremos Te alegrar, Senhor. Nós queremos Te abençoar o Teu reino. Nós queremos dar motivo de riso para o Teu rosto, em nome de Jesus. Nós queremos alegrar os céus com a nossa vida. Nós queremos encher os céus com o nosso louvor. Porque nós louvamos por motivos pelos quais os anjos não conseguem louvar. Os anjos não têm esses motivos, mas nós temos um Deus vitorioso que nos restaura, que nos cura, que nos apresenta santos e inculpáveis na presença do Pai eterno. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Jesus, por tão grande salvação. Obrigado pela Tua palavra, pelo Evangelho. O pecado não terá domínio sobre a nossa vida. A nossa vida é Tua, Senhor. Nós queremos Te imitar, nós queremos fazer a Tua vontade. Quebranta o nosso coração, Senhor. Muda a nossa história. Nós não queremos ir para cativeiro, Senhor, para aprender nada, porque nós vamos aprender na Sua palavra. Nós não precisamos apanhar de novo para aprender nada, porque o Senhor já nos ensina pelo Teu Espírito. E nós queremos ter um coração ensinável. Nós queremos obedecer à voz do Teu Espírito. Pousa a Sua mão, Senhor, sobre a cabeça de cada servo e serva Tua aqui. E reparto com eles da graça que o Senhor tem me dado, de caminhar contigo. Limitado como sou, eu posso caminhar contigo. Eu, Senhor, reparto essa graça com os meus irmãos, eu os abençoo. Reparto da alegria do meu ministério, das minhas funções. Reparto o meu legado com eles. O Senhor tem me dado muito mais do que eu possa viver, Senhor. Por isso eu reparto com eles e eu os abençoo. Eu os abençoo com essas bênçãos. Que a vitória do Senhor e a vitória que o Senhor tem constituído na minha vida seja constituída na vida deles, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Aleluia, amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é bom. Ô gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão aplaudindo Jesus igual a quem aplaude o time preferido que perdeu. A gente precisa aplaudir. É o Senhor de toda a terra, irmãos. É o Salvador. Vamos fazer direito em nome de Jesus. Aleluia. Eles creem que Tu és a cura, Senhor. Creio que o Senhor está neste lugar. Cremos que o Senhor está fazendo algo novo na minha e na sua história. Diz:
me escutas quando clamo.